Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 645 mil inscritos no meu canal e sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique o canal a uma amiga ou amiga. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho que avisa as novas postagens, né? Coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Né? Lembro os entrevistas. Estamos postando amanhã, logo cedo, entrevista com o general Santos Cruz. Todo mundo conhece o general Santos Cruz, foi ministro do atual governo, rompeu logo no começo quando viu que era uma barca furada, deve ser candidato, presume-se, como deputado federal pelo Distrito Federal, e tudo indica, e vai pelo Partido Podemos, e ele faz uma análise, deve participar, é o que se imagine, e pelo que ele diz na entrevista, na campanha de Sérgio Moro à presidência da República. Vale a pena acho que vocês vão gostar da entrevista. E no sábado fizemos uma entrevista, postaremos no sábado, com Antônio Candir, ministro, deputado federal, tem uma lei aí, famosa Lei Candir, né, que envolve a questão do ICMS das exportações, etc. Foi uma discussão econômica, uma conversa sobre economia muito rica, uma explicação muito interessante. Aquilo que eu sempre falo, que qualifica a reflexão. Por isso que eu não exagero quando digo que as entrevistas são uma verdadeira, acabam se transformando numa universidade aberta, né? São entrevistas assim excelentes, vocês vão gostar muito. Então, amanhã, General Santos Cruz, no sábado, o economista Antônio Candir. Bem, lembrar que nós criamos o clube de membros. Só que vocês clicarem no azulzinho, tem duas informações, duas formas de fazer parte do clube. É muito simples, né? Cliquem ali, que vocês têm todos os dados, tá? É um material exclusivo que a gente produz no decorrer do mês e vai alimentando, né? Esse material exclusivamente para os membros do clube. Vocês vão gostar, tá? Tenho certeza. No Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pela @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso www.cursovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo, www.cursovilla.com.br. Lendo todo o material, lendo tudo o que aconteceu hoje, eu queria antes, né, a notícia da Cristiana Lobo, uma pessoa cordial, muito simpática, uma jornalista política de respeito, né, que faleceu. Ela já estava alguns meses fora da programação normal da Globo News, né, estava doente, e é uma pessoa muito legal, muito bacana. Eu queria aqui deixar registrado meus pêsames aqui à família da Cristiana Lobo, né. Quero lembrar também, vocês podem consultar, quiserem entrar no YouTube, colocam o filme Os Órfãos de Canudos, que é do Ivo Branco, que é um filme muito interessante, um documentário que apresenta várias interpretações sobre a questão da Guerra de Canudos e o que aconteceu com os chamados, entre aspas, jaguncinhos. Dá uma olhada lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bem, eu queria, antes de entrar no meu assunto principal, passar pelo meu artigo que eu publiquei hoje no UOL. E é bem interessante, sabe? Aqui eu brinco com vocês que é o canal da memória, né? E a gente não deve esquecer, o Brasil esquece tudo. Então, nós fazemos aqui o caminho inverso. E o artigo tem uma foto muito boa, que está o Lula, a foto é de 2004, Roberto Jefferson e José Dirceu. Olha, hein, que trio, hein? Tudo gente boa, tal. 2 deles réus e sentenciados na ação penal 470, no processo no Mensalão, Roberto Jefferson e José Dirceu, e o Lula, nós sabemos das condenações que tinham passado por 3 instâncias, né, pela 13ª Vara Federal do Paraná, pelo TRF da 4ª Região em Porto Alegre, pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Porém, nós sabemos que houve algumas alterações nessa história toda, e o juiz originário lá da primeira instância, então o juiz Sérgio Moro, não foi considerado que ele não agiu de forma imparcial, etc. Não vou contar toda a história, mas não é possível, alguém pode considerá-lo absolvido, mas não inocente, que são 2 coisas diferentes. A gente pode ser absolvido e não ser inocente. Mas
Essa é a foto. Mas vamos ao texto? O título é Lula continua o mesmo da época do mensalão. Porque tem gente que já esqueceu o mensalão, viu? Eu não esqueci. Então, vamos lá. O Brasil contemporâneo é um país caricato. O noticiário político é tomado por fofocas, sérias divergências sobre a forma de saquear o erário e uma ou outra ideia perdida em meio à barafunda de mediocridades. Personagens vão e voltam, sem que no caminho possam ter dado algum tipo de contribuição à República. Roberto Jefferson, que tinha desaparecido por um bom tempo das páginas reservadas à política, estava restrito ao noticiário policial, fez uma conversão ao bolsonarismo, tão sincera como foi lulista na primeira década deste século. Presumo que o Brasil não tenha esquecido que o comunista, entre aspas, comunista Lula, tão comunista que durante seu governo os bancos tiveram os maiores da história e o grande capital se locupletou em negócios nem sempre republicanos. Lula tinha Bob Jeff em alta conta, tanto que proclamou aos quatro ventos que daria um cheque em branco devidamente assinado ao presidente do PTB. E na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, defendeu entusiasticamente o então presidente Lula. O Roberto Jefferson defendeu entusiasticamente o presidente Lula. Abre aspas. O Jefferson falando, é um homem de bem, fecha aspas, abre aspas. Daria um cheque em branco ao presidente Lula, retribuindo a confiança dele em mim, fecha aspas. E exigiu a demissão de José Dirceu, ministro-chefe da Casa Civil, abre aspas. Se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente, que é o presidente Lula. Sai daí rápido, fecha aspas. Obteve êxito no seu pleito. Continua Marco Antônio Villa, vamos lá. Mas já Valdemar da Costa Neto, o boy de Mogi das Cruzes, em 2002, vendeu o PL para o PT numa reunião em Brasília, em um apartamento funcional de um deputado petista. Foi, para os padrões atuais, um preço módico, 10 milhões de reais. A aliança, que teve José de Alencar como vice-presidente na chapa petista, estabeleceu o modus vivendi do governo Lula. Tanto Valdemar como Jefferson foram réus na ação penal 470, o processo do mensalão, e foram sentenciados pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O decano do STF, ministro Celso de Mello, considerou os mensaleiros como marginais do poder e, abre aspas, estamos tratando de macrodelinquência governamental, da utilização abusiva e criminosa do aparato governamental ou do aparato partidário por seus próprios dirigentes. Fecha aspas. Já Aires Brito, presidente do STF, considerou o mensalão como, abre aspas, um projeto de poder quadrenalmente quadruplicado, projeto de poder de continuismo seco, raso, golpe, portanto, fecha aspas. Os dois estão de volta, Valdemar e Jefferson, mas continuam com sérios problemas na justiça. O Código Penal os persegue. De lulistas viraram bolsonaristas, sem nenhum pudor. O boy de Mogi, muito mais esperto que Jefferson, sempre evitou a exposição pública. Preferiu os conciliábulos de Brasília, onde Marianne é entregue à sanha dos corruptos. Marianne é o símbolo da República, né? Francesa e nossa, que é a Marianne. Está na moeda. O ex-presidente não foi enganado por nenhum dos dois celerados. Ao estabelecer uma aliança política, o fez conscientemente. Optou por comprar monetariamente o apoio. Poderia buscar outros apoiadores, mas, nesse caso, teria de rever sua prática governamental. Lula já está em campo à procura dos Valdemares e Jeffersons de 2022. Não faltam candidatos. O preço subiu, mas nada que não possa ser comprado com dinheiro público.
É isso. Esse é o artigo dessa semana. Queria aqui dividir com vocês. Valdemar, lulista de carteirinha. Jefferson, lulista de carteirinha. E eu fiz só uns tópicos. Eu poderia dar 1000 detalhes, ou vocês procuram no A Década Perdida, 10 anos do PT no Poder, ou no meu livro sobre o Mensalão, e lá vocês encontram todos os detalhes sobre essas duas figuras incríveis da República Brasileira, Valdemar da Costa Neto, o boy de Mogi das Cruzes, e Roberto Jefferson, que agora virou Bob Jeff. Na época, lulistas de carteirinha, o Lula disse que assinaria em branco um cheque para Roberto Jefferson, né? E o Valdemar da Costa Neto, que foi no apartamento de um deputado federal petista, que hoje é senador, à época deputado federal, que eles compraram o PL por 10 milhões. Agora, eles estão ao lado do Bolsonaro, ou seja, são muito coerentes politicamente. E eu quis lembrar só isso porque eu vi um noticiário sobre Sérgio Moro, e eu fiz, vocês percebem, sempre eu fiz uma análise muito cuidadosa sobre a questão do ex-juiz, ex-ministro, e tentando apresentar um lado, apresentando o outro e deixando, claro, a vocês aí chegarem às suas próprias conclusões, né? Mas é curioso que foi um bombardeio, parecia as fortalezas voadoras, sabe, os B-52 americanos na Guerra do Vietnã, porque o que ele foi bombardeado ontem e hoje é inacreditável, inacreditável, né? E poucos tentaram fazer uma análise um pouco mais serena, que é o que eu quero justamente fazer com vocês. Uns falam, mas ele saiu do Poder Judiciário para a política. Eu posso dar algum... Quer um exemplo? Vamos à história? Vamos lá, né? Aqui não há esquecimento. Epitácio Pessoa foi deputado federal, constituinte, considerado bom orador, chamado a Patativa do Norte, ministro de Campos Sales, e ficou no Supremo 10 anos, até quando foi aposentado em 1912. Pouco depois, foi eleito senador pela Paraíba, seu estado natal. Aí depois foi como delegado brasileiro à Conferência de Versalhes. Sim, para participar dos tratados, são vários, daí o plural, de Versalhes no final da Segunda Guerra Mundial. E, em 1919, foi eleito presidente da República. Então, estamos aí. Alguém que foi do STF da época, que não era um juiz de carreira, era um deputado federal, o ministro, considerado com boa formação de muito jovem, foi para o STF, junto com Alberto Torres, foram os dois quase juntinhos ali. Alberto Torres, mais no campo da reflexão, eu citei ele aqui outro dia, né? Da política, e era já um republicano da época da propaganda, né? Portanto, antecede historicamente a sua militância a Epitácio Pessoa, e Epitácio Pessoa foi do Supremo, foi para a presidência da República. E eu pergunto, e daí? Nós vamos dizer que os 10 anos do Supremo ele tomou decisões políticas? Claro que não. É bom lembrar que as decisões tomadas pelo juiz Sérgio Moro foram referendadas pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Referendadas, quase todas. Tem os levantamentos aí. E algumas vezes a pena foi mais severa até do que aquela dada pelo juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. Lembrando também que o Superior Tribunal de Justiça, STJ, referendou quase todas as decisões de Sérgio Moro. Nesse sentido, né, e os bilhões, é bom lembrar que só Curitiba, a Lava Jato de Curitiba recuperou 4 bilhões de reais, portanto, o dinheiro existia, o dinheiro voltou. Teve as delações premiadas, dezenas de delações. E estou me referindo a Curitiba. Então, não é possível dizer que a atuação do juiz, quando era juiz, foi política, e que todas as condenações foram perseguições a adversários políticos ou supostos adversários do então juiz. Não é possível. Agora, aí a ponderação, por isso que aqui a gente não tem rabo preso com ninguém. É necessário ver, e essa é uma questão importante, que aqueles diálogos que o Telegram revelou, evidentemente, aquilo lá foi obtido de forma ilegal, clandestina, mostram conversas indevidas. Eu falei isso quantas vezes? Inúmeras, e vocês são testemunha. Agora, transformar algo obtido ilegalmente em prova, como é que estão armando em Brasília, eu sei que já me falaram, aí não dá.
Aí não dá. Porque, pera, tem uma série de operações importantes feitas contra a corrupção no Brasil que foram anuladas por algum pequeno defeito jurídico, algum escorregãozinho, alguma coisa que não foi obtida a ordem, eu já tinha passado do horário, alguma coisinha. E aí foi tudo anulado. Vamos pegar o Castelo de Areia, por exemplo. Coloquem aí. Então, espera um pouquinho. Agora é o contrário? Você vai pegar algo obtido ilegalmente que não passou por perícia e vai transformar em prova para perseguir agora o ex-juiz? Aí não dá, né? Aí não dá. Então, vocês estão percebendo que é preciso ter muito cuidado ao fazer esse caminho, né, que eu acho que é um caminho totalmente equivocado. Usar a justiça agora para perseguir as diversas. Não tem de perseguir ninguém, a justiça é para ser justa, ponto. Ela não é um instrumento dos poderosos do momento, né? Então, é necessário, eu acho isso extremamente importante, eu queria pontuar aqui, porque eu acompanhei o discurso de Sérgio Moro, é um discurso de pré-candidato à presidência da República. Qual o problema? Tem algum problema? Não tem. Eu considerei, alguém pode dizer assim, não, mas ali tem um projeto para o Brasil? Não tem. Ali tem uma visão orgânica de totalidade do Brasil? Não tem. Mas alguém pode dizer, algum adepto do Sérgio Moro pode dizer assim, mas espera, ele estava simplesmente se filiando ao partido. É verdade, você tem razão. Porém, esperava-se mais conteúdo da sua fala e não ficar, eu sei que é importantíssimo, na questão da Lava Jato, da corrupção e por aí vai. Agora, ele terá muita dificuldade política, porque a ação da Lava Jato bateu de frente com o mundo político de Brasília. E nem precisa explicar, vocês bem sabem. Ontem mesmo, no Jornal da Cultura, eu fiz aquela análise, conversando também com vocês aqui, pensando de que ele vai pegar os votos de uma parte dos que votam no Bolsonaro contra o Lula. Votam no Bolsonaro porque não tem alternativa e tem medo do Lula. E alguns que votam no Lula com medo ou desiludidos do Bolsonaro. Então, ele tem uma faixa grande que ele pode capturar. E tem a figura do juiz da Lava Jato, que ainda é muito forte. Agora, a questão que se coloca, eu estava lendo, alguns falam, mas isso o andar de baixo, os mais pobres, não estão nem aí com essa questão. Não é verdade, não é verdade. A tendência, portanto, é que para o Bolsonaro a entrada no Moro foi péssima, se é que ele vai continuar, parece, como candidato a presidente, porque existe a possibilidade de ser candidato ao Senado pelo Paraná, que no momento, pelo que me falaram hoje, em umas conversas que eu tive, está descartado. Ou seja, seria, porque isso até abril vai se resolver, seria candidato a presidente da República, abril do ano que vem. E, por outro lado, para o Lula é péssimo também. É péssimo, porque com a queda, com o Bolsonaro derretendo, e a tendência é essa, o auxílio que o Brasil é inferior ao valor do auxílio emergencial, deve ser em torno de 400, o emergencial foi de 600. Além de ser inferior, hoje, R$400 compra menos do que durante o auxílio emergencial você compraria com R$400. O auxílio era de 600, eu sei, mas eu estou comparando o mesmo valor, por causa da inflação de alimentos, que é muito alta. E a tendência é que a inflação continue, é a maior dos últimos 19 anos, no mês de outubro. E o cenário econômico, a tendência é terminar muito mal o ano e o primeiro semestre é muito ruim. Assistam a bela entrevista que nós vamos postar com o economista Antônio Candir, que faz uma análise geral, tendo uma perspectiva mais ampla do cenário do que vai ser o Brasil no primeiro semestre do ano que vem. Nesse sentido, eleitoralmente, não vai ter o efeito do auxílio emergencial, que vocês lembram que nas pesquisas eu fui o primeiro a dizer, depois, inclusive hoje eu vi 3, 4 expressões aqui que eu falo sempre, está todo mundo falando como se fosse novidade. Nesse espaço nós que cunhamos certas expressões que são repetidas agora ad nauseam, mas que nasceram nesse espaço aqui. Eu dava o exemplo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Quando o Brás Cubas fala da Marcela, né? E dos 15 meses, a Marcela amou-me por 15 meses e 11 contos de réis, né? Que aquilo tinha prazo de validade. Quando terminava o auxílio emergencial, ia cair a avaliação. E foi o que ocorreu. Claro que aí juntou-se a um outro fator, o desastre da vacinação.
e a tragédia que foi o primeiro quadrimestre desse ano em relação à Covid-19. E o Brasil se assombrando com aqueles fatos, como, por exemplo, o de Manaus, que para mim será inesquecível, aquela tragédia. Então, nesse sentido, para vocês desenhando esse cenário, que é complexo, que é extremamente difícil, que nós estamos aí assistindo, a tendência, portanto, é o Bolsonaro derreter. E o Centrão, esperto, porque o Centrão vende a mãe entrega, vai perceber, tem o faro de quando o barco está afundando. E os ratos são sempre os primeiros a sair, não é assim? E sairão, porque vão pensar na preservação dos seus mandatos, da reeleição para deputado ou para senador. É isso. E vai acontecer, e dos seus candidatos a deputado estadual, que muitas vezes eles fazem dobradinha, né, para estadual e federal. Então, a tendência é essa, esse é o cenário que está sendo desenhado, ele vai ir derretendo. Mas, e quem vai ocupar esse espaço? Pode ser que seja o Sérgio Moro, porque vai depender do que ocorre no PSDB agora, né? Como é que vai se definir a candidatura do PSDB e se o partido não vai se fragmentar após as primárias, aí, né? Que as prévias no Brasil, ao invés de fortalecer partido, destroem. É o oposto do que ocorre no caso norte-americano, que ela fortalece o partido. Aqui as prévias levam à fratura. E depende do derrotado. Se o derrotado tem uns 40% de votos, aí a fratura é inevitável. Quando perde estourado, 80-20, aí a fratura tem pouca importância. Mas se é uns 60-40, 55-45, 52-48, aí pior ainda, aí a fratura é inevitável. Então, depende do que ocorre no PSDB. E tem o Ciro Gomes, claro, que está aí, que depois que o PDT mudou a sua posição, volta à sua campanha. Mas o Ciro tem dificuldades, o PDT é um partido ainda frágil, um espaço que ele quer ocupar, o Lula está ocupando, e o Lula está solapando as bases, as possibilidades de alianças do Ciro em vários estados, especialmente no Norte e Nordeste. Por exemplo, no caso do Nordeste, com o PSB. Pernambuco, tudo indica que vai haver uma aliança PT-PSB, e aí para a candidatura do Lula, sem espaço efetivo para o Ciro Gomes. Não vai ter espaço nenhum ali. No Ceará, o Lula vai jogar pesado, duro, para derrotar o candidato cirista, que ainda não está claro qual vai ser, né? É esse o cenário que tá sendo desenhado. E porque aí seria uma vingança pessoal do Lula derrotar o Ciro no seu estado. E lá uma composição sui generis do PDT, do Ciro Gomes, com uma parte, não todo, com uma parte do PT. Né? A Luiziane Lins, por exemplo, é contra isso, já várias vezes se candidatou, saiu, já teve mas há uma ala, que é inclusive o Camilo Santana, governador do Ceará, ele é do PT, só para registrar. E poderá ser candidato ao governo o Roberto Cláudio, que foi prefeito de Fortaleza por 2 gestões, que é do PDT, e em troca eles apoiariam o Camilo Santana para o Senado. Então, a tendência é que o Lula está estabelecendo uma ampla aliança com o Centrão, né, com toda a direita, né, lá no caso do Ceará, o Eunício Oliveira, que, meu Deus do céu, dá medo, e buscando apoio do PSB, estabelecendo uma aliança com o PSB, onde o PSB tem presença eleitoral, onde é forte, e com o PSOL, que é a surpresa desse ano. O PSOL aliado ao PT. O PSOL nasceu do PT, rompeu quando houve o mensalão. Foi ali que saiu a Luiz Helena, lembra que foi candidata, muito bem votada a presidente da República em 2006. Né? Tem uma votação bastante expressiva. Hoje nem mais faz parte do PSOL. Então, vocês estão vendo que esse cenário que está sendo desenhado, ele faz com que a possibilidade de um segundo turno do Lula encontrar o Sérgio Moro, nesse momento que nós estamos fazendo análise, é muito grande, porque deve derreter o Bolsonaro e aí vai pegar o Moro. E o Moro é o pior candidato para o Lula, por várias razões. Primeiro, pelo que eu já tinha falado, ele pega parte daquele eleitorado que vota no Bolsonaro por falta de opção, com medo do Lula, e aqueles que votariam no Lula contra o Bolsonaro, mas tendo o Moro, votam no Moro. E pior, para o Lula, tem a questão da Lava Jato e dos crimes cometidos pelo PT, né? Mensalão, Petrolão, e que vai aparecer em massa durante a campanha. E a temperatura vai ser muito alta se tiver esse confronto no segundo turno, no último domingo de outubro, como reza a Constituição. Vai ser dia 30, o primeiro turno é dia 2. Né? Então, nesse cenário é o pior também.
Então, o que aconteceu ontem, o lançamento e hoje, a repercussão ontem e hoje, é inacreditável, bombardeio. E mostra aí algo que vai ocorrer daqui para frente em uma temperatura, em velocidade muito maior e em muito maior escala, que são as críticas violentas ao Moro, que não tem estrutura quase que de defesa. Viu-se, né, o Bolsonaro batendo duro, o Lula batendo duro, o bolsonaristas batendo duro, o lulistas batendo duro, bombardeio. Né? E isso, eu li até ontem, comentei aqui com vocês, que falaram até do terno chique, não estava em terno chique, ele estava sem gravata, estava com blazer normal, inclusive, esse aqui é mais bonito, acho eu, e que não tem nada a ver isso. E aí imputaram sebastianismo, eu discuti a categoria sebastianismo explicando que não cabe, falta cultura, né? Cultura é um nível muito baixo no debate político brasileiro. Então, a categoria sebastianismo não se aplica ao Moro, se aplica ao Lula, pelas questões que eu apresentei isso ontem, né? Como é que historicamente nasceu, como é que é lido o sebastianismo em Portugal durante muito tempo e como era lido no Brasil. Citei vários episódios, vários momentos da história do século XIX e do século XX brasileiro, né? Discutindo justamente isso. E o cenário, portanto, que se desenha é esse. Agora, o Bolsonaro, a tendência do isolamento é muito grande, e eu faria a questão de lembrar essa fala que ele fez no cercadinho, onde ficam os fanáticos, pobre coitado, que ele disse o seguinte, uma coisa muito bonita, ele está querendo se eximir de toda a responsabilidade da crise, e disse o seguinte, como é que está a inflação? Como é que está a inflação? Já sabem quem é o culpado? Quem não fechou nenhum botequim sou eu. E aí concluiu, olha que parece o Winston Churchill, ou como diria o Bananinha, aquele que fraudou o registro em São Paulo, que não sabe escrever, é bilionário, se tem H ou não. O Bananinha, o semi-analfabeto, semi-letrado. O Xuxo, ele diria, o Xuxo, quase um Xuxo. Olha a conclusão, vou ler outra vez a frase que ele disse lá, naquele cercadinho, que é uma coisa patética. Daqui a 20 anos a gente vai dar risada disso, o Brasil vai rir. Como é que está a inflação? Já sabe quem é o culpado? Quem não fechou nenhum botequim sou eu. É impressionante. O cara brocha em casa e eu sou o culpado. Que lindo! Olha lá, poxa, eu preciso pôr isso no meu livro, A História em Discurso, 50 Discursos que Mudaram o Brasil e o Mundo, volume 2. Tem que pôr o Bolsonaro, pô. Olha que fala linda. O cara brocha em casa e eu sou o culpado. Que coisa linda! Ele pode falar isso com a mulher 02 e o bombeiro, né, Bolsonaro? O bombeiro, que é lá. Aí não sei. Agora, o cara brocha em casa e eu sou o culpado. Mas é lindo, lindo, lindo. E ele disse que o problema do desemprego chama-se metodologia. É metodologia. Ele nem sabe o que é metodologia. É um semi-letrado. Vocabulário de 500 palavras. Sérios problemas cognitivos. Seríssimos. Né? E é essa linguagem de marginal. Esse homem, e na entrevista, assistam com o Candir, Antônio Candir, que fala uma questão que eu destaquei aqui durante meses. Ele está destruindo a estrutura de Estado. O que ele está fazendo na educação? Vocês não imaginam o efeito que isso tem na qualificação da força de trabalho relacionada com a produtividade e com o crescimento da economia, que uma coisa se relaciona a outra. E a ciência e tecnologia. Idem, que está vinculado à produtividade e ao crescimento da economia. O que ele está fazendo com a infraestrutura, com o bananão, o falastrão de um outro capitão enganador que inaugura a ponte de 20 metros e quando faz recapeamento de asfalto em estrada de 15 quilômetros, ele inaugura recapeamento, que é aquele tal de Tarcísio, que ele queria ser candidato ao governo de São Paulo. O pobre coitado, precisa mudar o ensino militar, hein? O pobre coitado não conhece nem São Paulo. Se dá um mapa, o pobre coitado ele consegue identificar. Se cai de 4, não levanta nem com guindaste, volta à posição dos ancestrais. É um negócio inacreditável. O que ele está fazendo com o aparelho de Estado, tudo destruído. As Forças Armadas. As Forças Armadas viraram hoje o meu exército, dele, do capitão terrorista. Sim, daquele que não tem a mínima ideia. Tudo. Que ele agora voltou a falar da Petrobras, que voltou a atacar, porque ele fala isso para desviar o assunto. Então, quando um homem fala isso daqui, nós merecemos, eu pergunto a vocês, usem aí o espaço reservado a isso, nós merecemos um marginal na presidência da República? Será? Será? Um homem que fala isso,
Imagina, aquele que ele falou torre de pizza, tudo aquilo, alguns falaram, não, ele falou proposital, para mostrar que é popular, não. As pessoas querem melhorar de vida, querem ter cultura, não querem ser semi-letrados, serem ignorantes. Não vem com justificativa, ele é marginal. Ele é marginal, ladrão, corrupto, cruel, covarde. Como nós temos... Isso demonstra. Olha o que ele disse. O cara brocha em casa e eu sou culpado? Quem pode dizer isso é ele, e a Mulher 02 e o bombeiro. Vejam o Guilherme Amado, Metrópolis, clicam lá que você já resolve essa questão. Isso não... Agora, imagina se discutir uma coisa dessa forma, porque ele não sabe explicar a questão da inflação. Ele nem sabe o que é inflação. Ele nem sabe que esse governo está construindo essa inflação de alimentos e de combustíveis. A maior inflação de outubro foi a maior de 19 anos. E se vinha a memória inflacionária, se aparecer isso, sai de baixo, eu sei que é isso, vocês mais velhos sabem. Aí é um desastre. Aí é um desastre. Então, nós temos um marginal na presidência da República. Vamos à frase do Xuxo, como diria Bananinha, Dudu Bananinha, aquele que falsificou o registro em São Paulo, falsário, era para estar na cadeia. Disse o seguinte, o pai do Bananinha, o chefe do Orcrim, é impressionante, o cara brocha em casa e eu sou o culpado. Bem, queria lembrar para vocês o seguinte, recebi o primeiro exemplar, a distribuição é depois do feriado, aí eu vou contar tudo para vocês, o que nós vamos fazer, todo o trabalho, como o pessoal do canal vai participar, se quiser comprar o livro, vai ter tudo. Se vamos conseguir, tudo indica, estamos lutando para fazer, dentro das medidas sanitárias, um lançamento presencial, mas aí precisamos ver o local, as condições, ainda isso não está definido e continuamos dando reunião para definir toda essa estratégia de divulgação do livro. Mas eu só estou com um exemplar, recebi quase agora, e faço questão de mostrar para vocês e a gente fica emocionado. Está aqui, né? Marco Antônio Villa, Um País Chamado Brasil, a história do Brasil, do descobrimento ao século XXI, é o selo crítica da editora Planeta, está aqui o livro, são 336 páginas, temos aqui uma bela orelha, aqui a outra orelha, aqui a foto, estou muito bonito, tá aqui, outra capa, tudo aqui, tem aqui depois há um caderno de fotografias aqui no meio, deu muito trabalho, isso aqui é um produto de anos de reflexão, de trabalho, mas eu fico muito satisfeito. É uma visão geral de história do Brasil que eu sempre quis fazer e na correria, porque eu trabalho, não sou mandrião, como os verde-oliva que estão lá no Palácio do Planalto e especialmente o capitão terrorista, que esse é uma vergonha do Exército, né? Falsificar até o registro dele para fazer com que a filha pudesse estar no colégio militar, né? É inacreditável. O Exército hoje é falsário, falsificou o registro do Bolsonaro. Inacreditável. Não, então ali tem mandriões. Aqui, e vocês, nós gostamos, nós trabalhamos, esse é o nosso, né? A gente precisa, honra, parece a música lá do, acho que é do Gonzaguinha, né? A questão da honra dada pelo trabalho, né? Então, trabalho de muitos anos, e de leituras, de anotações, e depois que eu consegui sistematizar e com muito esforço, e esse agora, quando sai da padaria, parece pão quentinho, né? E depois do feriado agora da República, dia 15, segunda-feira, aí vai começar a distribuição, e claro, vocês vão ser o primeiro a saber de tudo que nós vamos fazer, da divulgação do livro, de todas as atividades, se vamos fazer o possível, repito, de fazer um lançamento aqui em São Paulo presencial, que será ver se é possível isso dentro do que determina as autoridades, vamos ver, está tendo jogo de futebol com 100% do público, então presume-se que um lançamento seja possível, né? Então, eu fico muito... Está aqui, todo o trabalho, né? Temos aqui o sumário, parte de colônia, império, a Primeira República, a República Populista, a ditadura militar e as questões mais recentes. Temos aqui uma apresentação e há todo um trabalho, citações de rodapé, é um trabalho visando o público mais geral, mas de viés acadêmico, né? Ou seja, com toda a produção acadêmica. Nós temos uma rica historiografia no Brasil e de estrangeiros que estudaram o Brasil. E eu incorporo essa rica historiografia aqui. Aqui não tem panfletarismo, não tem aquelas bobagens, comia coxinha de galinha, não sei o quê, Dom João VI. Não, aqui é sério. Aqui, para falar de Dom João VI, qual é a referência? Oliveira Lima, Dom João VI no Brasil, que é o clássico. E assim por diante, a todos o momento que você passa, você tem que passar, vai falar da presença holandesa no Brasil. Evaldo Cabral de Melo é indispensável, super grande historiador. E assim por diante. Eu fui passando pela brilhante historiografia existente aqui no Brasil para construir essa visão geral
né, chamada Um País, é o livro que tem o título Um País Chamado Brasil, a história do Brasil, do descobrimento ao século XXI. E, como eu prometi, partida do feriado, partiu dia 15, aí tem a distribuição e eu vou avisar aqui para vocês tudo como é que vai ser, as atividades que nós vamos desenvolver, e faço questão sempre, primeiro com vocês, dividir essa alegria, né? Porque, no fundo, é algo que deu muito trabalho, como sempre, mas muita alegria. Realmente fiquei extremamente satisfeito e orgulhoso, eu digo para vocês, muito orgulhoso de ter conseguido concluir esse livro. Eu que escrevi muito, né, e tenho trabalhos de recortes monográficos sobre a Guerra de Canudos, tem sobre o governo Jango, tenho um trabalho sobre a ditadura militar, tenho o período sobre o PT, tenho quando eu vim embora, a história da imigração nordestina para São Paulo, tem um livro de história política, que é considerado o melhor sobre o governo Collor, né, 1990 e 1992, e tem aí trabalhos que eu fiz em outros tempos sobre o México, quando eu me dedicava à história da América Latina, no qual durante 10 anos eu fui professor dessa disciplina, e estudei no México, estudava o México também. Então, mas tinha muita vontade de ter essa visão geral, e foi um reencontro meu também com o Brasil, e com muitos autores, alguns que eu tinha lido há muito tempo, mas que eu voltei a lê-los e ficar encantado, porque nós temos grandes autores. Então, eu fiz o possível, né, de ter essa visão de totalidade, sem ser prolixo, que é um outro problema nosso, latinos, nós somos prolixos, e espero e gostaria de saber, quando tiver toda a divulgação do livro, saber a opinião de vocês sobre esse o meu livro chamado O Último, né? Não sei se é o 39º, 40º, não sei, teria de ver, Um País Chamado Brasil, né? Tá bom? Então, eu prometo ir avisando paulatinamente, que era uma expressão que eu usava muito antigamente, como é que vai ser todo o trabalho de divulgação e de venda do livro, tá bom? É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 645 mil inscritos, mas muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos analítica, crítica e sempre propositiva, indique o canal a uma amiga, uma amiga. É muito fácil, o canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro as 2 entrevistas, amanhã nós temos entrevistas com o general Santos Cruz e no sábado com o economista Antônio Candeiro. São entrevistas, uma com viés político, evidentemente, do general, que apoia a candidatura do Sérgio Moro, e o economista Antônio Candeiro, dando uma visão geral da história econômica das últimas 4 décadas e a conjuntura agora, e apontando para 2022, né? Lembro que nós criamos o clube de membros. Cliquem ali, que tem as 2 formas de fazer parte do clube de membros. É um material exclusivo que durante o mês a gente vai produzindo e vai postando. Vocês vão gostar. No Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso www.cursovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, que é facílimo, www.cursovilla.com.br. E quem quiser ver uma coisa mais leve, mais tranquila, muita coisa no campo da gastronomia, da moda, etc. tal, vocês podem olhar. Eu gosto sempre, ela vai postando, porque nós estamos sempre trabalhando, no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!